Salve galerinha da Físio, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, um cenário onde eu vou ter paciente, né, para falar para vocês aqui na live. Então acho que vai ser na verdade eu quero passar para vocês como se fosse um atendimento aqui dentro do meu consultório, né? Hoje eu não estou no consultório, estou aqui na quarentena, então aproveitei para não expor aqui, né, essa minha paciente. Eu preferi fazer aqui direto de casa para vocês. Bom, galera, hoje, como eu tô falando, o pessoal tá entrando, é uma live bem diferenciada. Eu tô numa distância hoje que eu não consigo ver o celular, tá? Mas a Adri vai estar aqui comigo como assistente e qualquer coisa ela vai me passar as perguntas. Então é um bate-papo um pouquinho diferenciado. E hoje assim eu quero mostrar pra vocês um tratamento ao vivo, galera, sabe? Hoje a gente vai trabalhar com a lesão de fascite plantar. Eu acho que é muito importante a gente saber falar sobre a fascite plantar. É muito importante a gente saber tratar a fascite plantar porque é uma das lesões mais difíceis lá no consultório, porque é uma galera que chega muito desacreditada, assim, sabe? Então, hoje eu vou ensinar vocês um pouquinho sobre a fascite plantar e vou falar um pouquinho também para vocês a respeito de como funciona essa lesão, né? A fascite plantar... Ah, galera, em relação ao som, se tiver algum probleminha com som, me avisem que a galera aqui já me avisa também, tá bom? Então, pessoal, é muito importante a gente ter um objetivo aqui, né? O meu objetivo é tratar o meu paciente, é cuidar do meu paciente. E eu vou fazer isso da melhor forma para que ele tenha muito mais vantagem no resultado. Então, eu vou trazer para vocês algumas perguntas, algumas condições um pouco diferentes do que vocês fariam talvez no paciente de vocês com fascite plantar. Então hoje é uma forma de você entrar no tratamento do método FPM. É um tratamento ao vivo, como se eu estivesse no meu consultório e essa pessoa aqui chegou com um diagnóstico de fascite plantar, certo? Primeiramente, galera, para falar para vocês, o método FPM é um método que eu desenvolvi com todos esses meus anos de estudo. Eu fiz vários cursos e eu consegui desenvolver de uma forma que eu traga para você o que tem um resultado melhor, o que tem uma diferença que você não teria aprendido num curso até de fisioterapia que você fez extra faculdade, ou de repente num curso que você estava ali dentro da faculdade e falou, nossa, era isso aqui que eu precisava. E esse método não vai ser encontrado dessa forma, né? Esse método aqui ele vai ser encontrado só nessa plataforma quando eu estiver falando direto com você, quando eu estiver explicando, porque de todos esses cursos que eu fiz, eu juntei um mundo de técnicas e cheguei na melhor, que traz os melhores resultados, que traz as melhores condições para o nosso paciente. Inclusive, não é uma técnica que você vai fazer e aquele paciente vai, não pensando nele, pensando só no resultado. Não, o resultado eu sei que é dele. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, por nós tratarmos de dor, nós temos que, além de tudo, usar uma forma onde a dor ela vai ser mais aceitável para o paciente quando ele vai sentir essa dor, tá? Então é muito importante que vocês também entendam que o paciente de vocês precisa sentir conforto quando vocês tocam no paciente de vocês, certo? Bom, então acho que é assim, galera, eu acho que é uma forma um pouco diferente. Fiquem atentos, perguntem, não se acanhem. Quem quiser falar alguma coisa, manda aí nos comentários que vai estar o tempo todo aberto. Eu vou mudar só o celular de um formato porque eu acho que assim vai pegar um pouco melhor saindo dos comentários aqui, né? Não vou bloquear os comentários, senão a galera não vai enxergar aqui. Aí. Bom, acho que assim ficou melhor, né? Ficou melhor pra ver, Dri? Bom, galera, então vamos lá.
O que eu vou falar para vocês hoje é sobre a fascite plantar, como aplicar esse método que eu desenvolvi durante esses 10 anos, onde eu uso hoje com Gabriel Medina, com Pedro Quintas, com o Fogaça, que estava na nossa live de sexta-feira. Então, é um método onde eu quero que vocês olhem, observem, respeitem a condição do paciente de vocês e trate o paciente de vocês. Então, algumas coisas que são fundamentais para a nossa aplicação, galera. Luva. Essa daqui vai diminuir a sensibilidade? Vai diminuir a sensibilidade se você precisar de uma condição mais térmica. Mas aí você tira a luva, faz a medição, né, do calor ali e você coloca a luva, outra luva, entendeu? Essa luva é que a gente vai usar, essa aqui que eu uso é a luva nitrílica da Supermax. Essa preta é a melhor que eu acho aqui. Essa da Supermax é a melhor. Então, galera, é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai usar. Eu já vou colocando minha luva e vou falando pra vocês a respeito de como eu falaria com esse meu paciente. Primeira coisa, meu paciente chegou aqui com um diagnóstico de fascite plantar. Por quê? Porque ela é uma pessoa que usa muito salto, uma pessoa que tem um tamanho que às vezes não é tão vantajoso para uma roupa e alguma coisa, usa salto toda hora. Talvez é uma condição que o próprio trabalho precise que ela use salto, talvez é uma condição de conforto. Então, são vários fatores que vão interferir para que essa fascite plantar apareça. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber o que está acontecendo com aquela paciente. Ela já falou para mim que ela usa salto o tempo todo, então é uma condição que vai gerar a fascite. Ela treina na academia, ela faz bastante esteira e aquela subida de escada, e ela gosta de pedalar. Então, são exercícios que toda hora vão estar trabalhando essa força aqui, ó, para que ela faça uma flexão plantar, certo? Então é o seguinte, Idri, faz uma força para empurrar minha mão para cá, assim, ó. Fica parada assim. Se vocês observarem, pessoal, toda vez que ela vai fazer uma força para empurrar ou para se propulsionar para frente, olha aqui a ativação da musculatura da panturrilha, certo? Então volta, relaxa a perna, Idri, faz de novo a força, ó. Olha a ativação que vai gerar nessa parte aqui. Ah, tudo bem, também está gerando nessa parte de baixo dos pés aqui, né? Certo, também está gerando essa força. Porém, galera, a fascite plantar, ela vem uma dor na fáscia plantar aqui embaixo, na fáscia plantar, na sola do pé. E ela se estende mais ou menos aqui, ó. Daqui, ó, do osso calcâneo até perto da base do hálux. Por quê? Porque ele vai atingir numa fase mais aguda o músculo flexor curto do hálux, e ele percorre aqui, é onde os médicos geralmente falam, pega a garrafinha gelada e passa ali o tempo todo. Usa isso daí para desinflamar. Só que, galera, tem um problema. A fascite plantar, ela não vai começar aqui na sola do pé. O sintoma maior vai ser aqui. Por quê? Porque é onde o paciente refere dor. Porém, se eu só conseguir mexer na parte da face plantar aqui dele, eu vou mexer, nossa, que legal, vou melhorar essa condição da dor. Vou fazer algum trabalho aqui de eletro, a galera nunca consegue. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso deixar uma boa qualidade dos músculos que flexionam os dedos aqui, ó. Certo? Por quê? Porque a fascite plantar, ela vai afetar principalmente aqui embaixo, ó, flexor curto do hálux, ó. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque o hálux é um dos principais para fazer essa movimentação da propulsão que vai colocar a gente mantendo no salto, mantendo no equilíbrio. Então, é muito importante a gente saber que, como fisioterapeuta, não dá para deixar de cuidar dessa parte da sola do pé, da face plantar. Porém, a gente não pode deixar de observar aqui os músculos que ajudam essa musculatura da face plantar, são os músculos que estão aqui, ó, até aqui na base do joelho. Certo? Quais músculos que eu estou falando? Fibulares, tibiais, tríceps sural. Então, eu começo a perceber que quando eu vou tratar os meus pacientes com fascite plantar, eu não posso ficar pensando aqui na sola do pé, porque aqui tem a inflamação. Geralmente a galera que tem fascite depois desenvolve um esporão. Aí você pergunta para aquela pessoa, pô, você também tem esporão? A pessoa fala, eu tenho, como é que você sabe? Aí a gente começa a observar que
o esporão vem por um encurtamento da cadeia posterior aqui na panturrilha. E aí vai gerar uma calcificação pelo estresse, que vai gerar o tendão colado no osso calcâneo aqui embaixo. Isso vai gerar uma calosidade. Esse é o famoso esporão, porque essa calosidade gera um processo inflamatório pelo contato, pelo puxar do tendão que está acontecendo aqui. Então esse processo inflamatório é muito ruim, tá? Então a gente não pode deixar de observar. Mas por que eu penso que eu pego tanto no pé de vocês para pensarem nessa parte? Quando algum estagiário vai lá no consultório e a gente trata a fascite plantar, eles sempre me perguntam, mas por que, Júnior, olhar para essa parte? Porque, como eu mostrei para vocês no começo, quando a gente faz essa força para flexionar os nossos dedos, para andar fazendo uma flexão plantar aqui, ó, eu vou usar quem? Os meus músculos da panturrilha. Se os meus músculos da panturrilha não estão bons, eu vou gerar uma sobrecarga para quem? Para os músculos que estão do calcanhar até aqui a ponta dos dedos para poder fazer essa flexão junto. Então, isso vai me dar um certo problema, porque se eu não tenho essa galera para me ajudar, eu vou ter sobrecarga de quem está funcionando. E daqui a pouco, a parte da sola do pé não está funcionando tão bem. Tá? Galera, se vocês quiserem colocar nos comentários se vocês estão vendo bem, se dá para entender bem, pode me mandar aí, eu só vou puxar um pouquinho mais pra cá. Acho que assim vai ficar melhor. Certo, galera, agora dá pra ver essa parte da sola do pé, vai ficar melhor pra vocês. Então é o seguinte, ó, aí eu começo a perceber que minha paciente já fez, uma vez eu atendi uma menina, ela é instrutora de pilates, e aí ela falou assim pra mim, Júnior, eu já fiz 80 sessões de físio. É um caso de fascite plantar, e ela tava desesperada, porque ela ia casar e ela não conseguia pôr salto. E ela tinha essa dor, ela fazia garrafinha com gelo, ela fazia um monte de coisa para poder melhorar. E sabe como que ela melhorou? Com a manipulação desses músculos da panturrilha. Principalmente, galera, o músculo tibial posterior, que ele vai estar aqui nessa parte de dentro. Segura aqui um pouquinho assim, Dri. Nessa parte de dentro aqui, ó. Tá? Essa parte de dentro aqui, ó, na parte posterior da tíbia ele vai estar. Isso aqui dói pra caramba. Então o que eu faria, ó? Eu entraria numa diagonal com a minha pressão, ó, pra frente e pra lateral. E aí eu aperto de novo pra frente e começo a fazer um trabalho no percurso aqui, ó, pra perceber se tem alguma dor no meu tibial. Ah, Júnior, meu tibial posterior, por que ele vai gerar uma dor da fascite plantar? Um diagnóstico de fascite plantar ou uma disfunção que vai gerar essa inflamação na face plantar e vai doer bastante. Porque ele faz o quê? A inversão do nosso tornozelo, certo? Então se a gente precisa dessa estabilização do tornozelo para a gente poder correr aqui, ó, eu preciso de um uso absurdo dos meus tibiais, tanto anterior para a eversão quanto posterior para a inversão do tornozelo, né? Então eu preciso começar a trabalhar essa região posterior, porque se eu não der qualidade para essa região, eu tenho um grande problema de sobrecarga e dor aqui na fascite plantar. Certo? Galera, nessa parte lateral aqui, ó, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar que aqui eu tenho gastrocnêmio, por baixo eu tenho um pouquinho de sólido, aqui nessa lateral eu consigo pegar um pouquinho o sólido também, e eu tenho alguns músculos aqui que vão mais para essa parte anterior, né? Essa parte anterior vai ser fundamental também para que eu trabalhe uma boa qualidade do meu tornozelo. Mas o carro-chefe das maiores lesões são dessa musculatura que vão trabalhar principalmente a flexão plantar, ou então vão ser acessórios da flexão plantar para a estabilização do tornozelo, tá? Então é muito importante que vocês entendam esse raciocínio antes. Por quê? Porque esse método que eu quero passar para vocês, que é o que eu estou demonstrando hoje, ele não vai só de um tratamento, ou só de um resultado, ou só de se tornar referência. Isso daí tudo, galera, vem de uma junção de raciocínio, de diagnóstico clínico, de tratamento perfeito e de resultado impressionante. Isso tudo precisa acontecer numa junção, num ciclo,
né? Para esse ciclo começar com essa avaliação, que é o que eu tô falando para vocês olharem. Ah, Júnior, mas essa minha paciente não refere nada na panturrilha de dor. Por que você vai falar que você tá com dor? É aí que tá, galera. Quando a gente começa a aplicar o método FPM, o encontro dos pontos gatilhos e a percepção tecidual nossa fica tão apurada que fica fácil de encontrar o ponto gatilho que gera disfunção. Se esse ponto gatilho está em algum músculo que vai fazer a flexão plantar aqui do tornozelo, o que vai acontecer? Vai gerar uma disfunção e uma fraqueza. Se não tem uma força muito boa para isso, ao invés dela fazer bastante força com o tornozelo inteiro, ela vai fazer muita força com essa parte mais dos dedos aqui para poder andar, para poder correr, para poder subir uma escada, para poder pegar uma ladeira e subir por qualquer motivo. Então, tudo começa a se tornar importante quando você tem uma avaliação. Só que assim, como é que eu vou falar para ela que agora está faltando qualidade aqui na panturrilha? O que está faltando, galera, é qualidade para o músculo contrair. Quando vocês derem qualidade, que é o que eu ensino para vocês nesse método, vocês vão perceber que o músculo começa a ter uma função, um recrutamento do sistema nervoso central. O comandante, que é o cérebro, ele precisa ter uma comunicação com o soldado. Só que o soldado precisa estar andando para ir para a guerra, para aquela batalha, para ir para aquele tiroteio naquela hora. Então, se vocês não conseguem trabalhar a panturrilha e deixar o soldado bom para fazer essa flexão plantar aqui para vocês correrem, para usar salto, para pedalar, porque pedala às vezes mais com a parte anterior do pé. Então, o que a gente, da sola do pé, né, que é a parte do antepé. Então, o que vai acontecer? Para você pedalar com essa parte mais anterior aqui da sola do pé, ó, com o antepé, você vai fazer força em quem? Ó? Só nos músculos que fazem isso aqui com seus dedos? Não! Para que, ó, olha a resistência aqui, ó, a amplitude é de tornozelo, ó. Quantas vezes por dia você faz isso, ó? A gente anda fazendo isso. Eu faço isso, jogo o meu corpo para frente e arremato aqui nos dedos com a força. Quando eu arremato aqui nos dedos, eu gero uma sobrecarga. O maior problema de tudo é quando a minha panturrilha não trabalha bem na minha flexão plantar e não ajuda a flexão dos meus dedos. Quando não ajuda, aí eu começo a ter problema, gera uma ardência, uma queimação, principalmente de manhã. Outra coisa que eu não podia deixar de falar para vocês. Tô falando, galera, esse método aqui, ele vai mudar o raciocínio de vocês. Já estou entrando num outro processo de pensamento junto com vocês, que é o quê? Quando aquela pessoa... Por que dói de manhã a fascite plantar? Alguém consegue me falar? Dói de manhã porque ninguém dorme assim com o pé, ó, alongado. Se a fascite plantar pega aqui embaixo, ó, nos músculos flexores dos dedos, principalmente no flexor curto do hálux, eu não durmo assim. Eu durmo assim, ó, na minha cama. Pode apoiar. Isso. Ó, eu durmo assim. Se eu durmo assim, o que está acontecendo aqui com os flexores dos meus dedos? Ó, que vem... Os flexores dos dedos não vêm daqui de baixo só não. Pensa aqui, ó. Nós temos músculos que funcionam aqui para cima, que fazem a flexão do meu dedo, certo? Então, legal. Eles estão encurtados. Músculo flexor curto do hálux encurtado. E olha a posição que tá, ó. Flexão plantar, amplitude praticamente máxima da flexão plantar. Porque a cama é reta, aqui na maca tá solto para poder dar conforto. Só que isso aqui, ó, vai gerar encurtamento. Então quando vocês vão levantar, que vocês precisam pisar no chão e encostar assim, ó, vocês vão gerar um estresse, né? Como se a gente dorme com a mão assim meio travada pro lado, a mão. E aí essa mão, a hora que a gente vai esticar, nossa, dói tudo. É a mesma coisa. Vai doer a sola do pé porque esse músculo ficou encurtado a noite inteira. Ah, mas eu durmo de lado. Quem dorme de lado, vira assim um pouquinho, Adriel. Quem dorme de lado não vai dormir com o pé assim, galera. Vai dormir assim também, ó. Tá encurtado, ó. A flexão plantar tá com uma amplitude e a flexão dos dedos aqui também tá encurtado, ó. O pé tá dobrado, certo? Então isso é muito importante que a gente observe. Não dá para pensar só na fascite plantar. Não dá para pensar só na fascite plantar, sola de pé. Eu preciso saber quem é o sistema que ajuda para flexionar os meus dedos, para fazer a propulsão do meu pé aqui, ó. Isso daí não depende só dos músculos aqui de baixo. Então você que é físio, você não pode fazer o seguinte, que é o que todo mundo faz. Vem aqui e fica tratando a parte da sola do pé. Aí seu paciente já te contou o seguinte, ó, eu tô fazendo há 3 meses, todo dia garrafinha de gelo com água embaixo, com garrafinha
congelado, com água congelada, e fico passando assim meu pé em cima, passando essa garrafinha aqui assim, ó. Só que aqui, galera, é um problema, mas o problema é maior. O iceberg é muito maior, aqui é só a ponta, ó. A panturrilha é o corpo do iceberg. Então não adianta você querer ficar fazendo nem liberação, nem o método FPM. Se você falar assim pra mim, Júnior, eu vou aplicar a técnica do método FPM na sola do pé, pra dor que ela tem aqui. Cara, você não vai aprender isso no meu método. Eu não vou te ensinar. De verdade. Eu vou precisar que você olhe pra cá, ó. O seu raciocínio, depois que a gente começa a fazer as primeiras aulas, o seu raciocínio muda. Sua visão do seu paciente, do que ele está falando para você, muda. Porque o que eu estou falando para vocês, muitas vezes vocês não imaginariam. Certo? Então aí o que eu vou fazer? Galera, eu trabalho sempre de luva. Por várias coisas. Uma, por higiene. Adoro. Né? Acho que isso tá super agora na moda por causa do coronavírus, mas acho que luva me dá tranquilidade, até tranquilidade pro meu paciente, de eu não passar nenhuma bactéria, que eu toquei, tudo bem, lavei a mão, mas existe aí todo aquele processo debaixo das unhas, né, que a gente vai tocar em outros seres humanos, soltam alguns folículos ali, isso pode ser muito mais prejudicial para nós e para o próximo paciente também. Então eu gosto de trabalhar com essas luvas, sempre trabalho com essas pretas da Supermax, elas são resistentes ao toque. Não adianta usar aquelas luvas de látex tradicionais com talco, porque a primeira hora que você mexer com creme, primeiro que ela absorve o creme, e segundo que a hora que você for mexer ela não aguenta essa fricção e ela vai rasgar. Essas luvas não rasgam, e se rasgar acontece uma vez ou outra, como um pneu que fura, mas você não vai precisar ficar trocando no seu atendimento. Por quê? Porque você não vai ter essa fricção na pele da pessoa, borracha contra a pele. Isso vai fazer mal. E aí que a gente entra num processo. Luva, creme. Esse creme aqui, galera, eu vou até aproximar para vocês, ó. Esse aqui é o creme da Arnica Sports. Esse é o Rose Arnica Sports. É o melhor creme que tem. Eu deixei separado num potinho aqui para eu não precisar ficar mexendo nesse daqui, para vocês terem acesso toda hora, tá? E aí eu vou começar a mostrar para vocês o que eu faço. Então, legal, o que eu falei para vocês? Que vocês estão aqui, ó, observando que ela tem dor na face plantar. Então, primeira coisa, galera, se meu paciente tem dor, ou coloca um apoio aqui embaixo, ó, para que ele fique confortável, ou coloca o paciente mais para a ponta aqui da maca, para o pé conseguir ficar solto. Se vocês deixarem esse encurtamento aqui, ó, vocês vão trabalhar o músculo em pleno encurtamento. Isso não é tão agradável. Por quê? Porque a fascite plantar, ela vai ser gerada por uma falta de funcionamento e um erro biomecânico dos músculos da panturrilha, que provavelmente geraram ponto gatilho miofascial. Esse ponto gatilho miofascial, ele pode ter sido gerado por microlesões teciduais ali no retículo sarcoplasmático, show de bola, libera cálcio, esse cálcio vai liberar ali a despolarização, né, da fibra muscular, e isso vai gerar um problema. Por quê? Porque vai gerar contrai, isso não é legal. Certo? Então eu preciso pensar o seguinte: ah, Júnior, mas por que então eu não deixo o músculo do meu paciente encurtado para mexer? Porque esses pontos gatilhos, eles já vêm de um processo de encurtamento e despolarização contínua, sem informação do cérebro. Eu tô falando isso na fenda sináptica ali, ó. Tá? Pensa ali, ó. Junção neuromuscular. Aqui, ó, precisa existir um estímulo para que essas células contraiam, certo? Então presta bem atenção. Se esse estímulo está sendo ativado por uma liberação de cálcio da lesão do retículo sarcoplasmático aqui, ó, vai ter problema, porque vai liberar os canais de cálcio, vão liberar acetilcolina aqui, ó, na fenda sináptica, e vai acontecer a despolarização da célula muscular. E aí vai acontecer o quê? Contrai. E aí você fala, eu vou alongar. Mas se você alonga, você gera um processo de estiramento para esse ponto que tá ali, ó, encurtadaço. Certo? Se esse ponto tá encurtadaço, você não precisa trabalhar no encurtamento, trabalha numa posição neutra. Ou até de um pequeno alongamento, mas sem preocupar com o estiramento máximo, com alongamento em amplitude maior, certo? Uma coisa muito importante a que vocês percebam aqui é que nós estamos trabalhando com a condição de pontos gatilhos miofaciais que geram encurtamentos locais no músculo. Esse ponto gatilho vai aumentar um pouco, certo?
Perfeito. Se vai aumentar um pouco essa, porque ele está encurtado ali, mas ele vai aumentar a amplitude desse encurtamento. Quando ele aumentar a amplitude desse encurtamento, quando eu falo não é amplitude muscular não, é o tamanho dele. Ele vai pegar mais fibras musculares. A banda tensa que ele pegava antes talvez vai ficar um pouquinho mais larga. Isso vai prejudicar o funcionamento. Esse músculo vai ficar inibido pelo sistema nervoso. Eu tenho um problema, ele vai ficar inibido por quê? Porque tem um ponto gatilho. É uma parada física aqui, ó. É um ponto que está incomodando. E esse ponto precisa acontecer uma liberação. Certo? Então como que a gente vai fazer? Eu já gosto de pegar o meu creme e eu coloco ele na minha mão inteira. Por quê? Porque a região que eu vou trabalhar, tudo que eu for tocar, pode ser que eu consiga perceber. E se você tá aí, agora quer pegar alguém, tá na quarentena, eu vou até esperar um pouquinho, ó. Pega uma luva se você tiver, pega teu creme se você tiver, o Rosanica Sports também. E aí você vai perceber o que eu quero que você sinta. Pega uma perna de alguém, pede pra pessoa deitar ali de barriga pra baixo, pode ser na cama, leva o celular lá. E aí a gente vai passar o creme na mão inteira, ó. Por quê? Porque todo lugar que eu for tocar aqui, ó, com o creme, a minha percepção se torna muito maior, certo? Então, o que eu faço? Eu passo o creme e aí eu começo a sentir como é que tá essa musculatura. Eu vou tocando, ó. Só que o meu creme não vou ficar assim, ó. Eu vou tocar o tempo todo, ó. Então, eu, por exemplo, eu quero dar uma olhadinha como que tá aqui gastrocnêmio lateral. Eu venho aqui de cima, de perto da fossa poplítea e vou baixando até aqui, ó, na transição miotendínea, né? Onde vai mudar aqui, ó, de ventre para tendão, né? Onde começa a rolar aquela transição do tipo de célula, do tecido muscular para o tecido tendíneo. E aí eu vou acompanhando, ó, eu consigo descer pro tendão para ver como tá, se tem alguma calosidade, ó. Minha mão tá em pinça aqui no tendão mais leve, ó. Meu paciente ainda não referiu nada de dor. Certo? Agora vai começar a pegar, por quê? Eu posso pegar dessa parte anterior, essa parte medial aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Tô com creme na mão ainda, tá? Então aqui já tem a parte medial ali da perna, certo? Aqui, ó, malelo medial. Então o que eu vou fazer, ó? Malelo medial, 2 dedos acima, 1 dedo para trás. Dedo do paciente, certo? 2 dedos acima, 1 dedo para trás. Minha paciente é pequena, vou pegar aqui sólio, ó. E aí, se eu tenho um creme na mão, eu passo um pouquinho mais aqui se eu preciso, ó. E eu começo a deslizar no ponto gatilho, eu não fico com aquela pressão, ó. Agora eu tô com pressão isquêmica, técnica de Jones, fico ali por 90 segundos. E aí tem uma liberação. Eu não, ó, eu gosto de trabalhar a amplitude, só que eu tô sentindo o músculo na minha mão aqui, ó. Aqui eu já tô mexendo em músculo sólido, o músculo sólido vai até aqui em cima, só que eu só consigo pegar ele por aqui, ó. Então o ponto gatilho miofascial dele vai estar por aqui, certo? E aí eu começo a deslizar. Luva, creme, sensibilidade, ó. Já falei pra vocês, por que eu tô mexendo aqui pra fascite? Porque não adianta eu cuidar da sola do pé se minha paciente não tem uma boa qualidade nessa região. E aí eu começo a liberar o sólio por aqui, ó. Perfeito, ó. Começo a ajustar. Ah, às vezes preciso dar uma alongadinha aqui, ó. Preciso deixar um pouco alongado e vou mexer aqui no sólio. Aí ele já fica muito mais aparente na minha mão. Então se eu quero, mas eu quero saber, a minha paciente reclamou. Então se eu quero saber se aqui dói, eu peço pro meu paciente fazer o quê? Faz uma flexão plantar, ó. O sólio não vai fazer isso daí junto com o aqui no tríceps sural, certo? Então eu coloco minha mão aqui, ó, 2 dedos acima, 1 dedo atrás do malelo, mantive. Peço para ela fazer uma flexão plantar, faz assim, por favor. Aí, ó, o sólio vai mexer na minha mão, relaxa bem? Ótimo. Daí eu posso fazer com o joelho dobrado, porque aí vai ter uma diferença de isolamento entre gastrocnêmio e sólio. Uma hora vão pegar todos, uma hora vai pegar só o sólio, o gastrocnêmio fica em relaxamento. Isso vai ser interferido pela flexão e posicionamento do joelho. Joelho fletido, a gente consegue atingir uma diferença entre o joelho esticado. Então, joelho estendido, eu consigo uma ativação dos meus músculos do tríceps sural. Joelho flexionado, sólio flexiona. O gastrocnêmio não fica em uma boa qualidade, ele fica mais solto. Então, eu consigo trabalhar também aqui, se eu quiser trabalhar, com o joelho fletido um pouquinho, então eu subo um pouquinho aqui e consigo pegar o sólio de uma forma prazerosa, mas o que vai mais importar é aqui, ó, essa posição, tá? Perfeito. Quando eu encontrei aqui o sólio, liberei um pouquinho, percebo que o tecido muscular começa a dissolver. E por que a luva é tão importante junto com o creme? Porque essa fricção que vai gerar, essa aderência que a luva vai trazer para vocês, diferente de pele, com creme no meio, isso é fundamental para que o toque de vocês seja um toque legal. E aí você começa a perceber que aqui eu também já venho, ó, vamos puxar para cá um pouquinho para vocês perceberem, ó,
parte posterior da tíbia, aqui na parte medial dela, ó, mais ou menos 4 dedos abaixo da tuberosidade da tíbia, e venho aqui para trás, ó, da tíbia e pressiono no sentido antero-medial, certo? Na verdade eu vou apertar, ó, para baixo aqui nessa posição e para dentro, tá? Então eu vou apertar, ó, para frente e para dentro, ó, para eu chegar na parte posterior da tíbia, onde vai estar o meu tibial posterior. E aí eu começo a trazer às vezes um padrão de dor para cá, ó, para a sola do pé. E isso vai ser muito bom, tá? Então aí o que eu vou fazer no meu tibial? Aqui dói muito, então eu pressiono e deslizo um pouquinho, ó, bem tranquilo, ó, bem tranquilo. Isso deve tá doendo, Di? Um pouco. Ela falou que tá doendo um pouco, mas é uma dor de conforto. Por quê? Se eu vier aqui e ficar fazendo isso, galera, ela vai gerar um processo de contração reflexa pela dor. E se eu tô tentando soltar uma condição reflexa que o ponto gatilho miofascial até tá gerando para tudo isso, não adianta eu querer mexer a ponto do meu paciente sentir tanta dor que ele contrai. Certo? Então eu preciso saber. Isso eu explico para vocês com muito cuidado no nosso curso. Porque eu preciso que vocês entendam que existe um processo de dor, existe um processo inflamatório aqui, mesmo que a pessoa refira a dor só nessa região de baixo aqui, ó, tá? Da sola do pé. Porém, existe um processo que eu preciso cuidar aqui pra cima. Tá bom? Se vocês observarem que é muito importante eu saber lidar com a panturrilha, se vocês estiverem praticando aí e o paciente de vocês, aperta a panturrilha dele para vocês verem, ó. Aqui, por exemplo, galera, ó, tô apertando bem mais, eu preciso deixar esse potinho aqui, ó. Tô apertando bem mais, ó. Ó. Só que eu tenho creme, eu tenho uma forma de liberação muito mais fácil, ó. Isso desliza. Agora eu já tô conseguindo pegar tibial posterior com esse meu dedo aqui, ó, com o meu polegar. E aqui eu já venho, ó, beirando a parte anterior ali, né, se o gastrocnêmio tá aqui, ó, eu vou pegar aqui o sólio, ó, na parte anterior dele, ó, e aí eu venho deslizando, ó. E aí eu já começo a vir, ó, tô tratando aqui de tibial posterior desse lado aqui, e aqui eu tô tratando do sólio. E aí eu começo, como eu falei pra vocês que o sólio eu pego aqui por dentro, já cheguei no ponto gatilho dele de novo. E aí eu começo a trazer um padrão, às vezes, de dor pra cá, pra sola do pé. Aí a pessoa fala, nossa, tô sentindo que tá doendo até a sola do meu pé agora. Nossa, tô sentindo que tá doendo até a sola do meu pé. E aí vocês começam a perceber o quanto isso vai ser importante. Que você nem mexeu ainda na sola do pé, mas os músculos que você tá trabalhando aqui, eles terminam perto da sola do pé. Na região lateral, na região medial, na região posterior. Mas eles vão gerar um processo inflamatório aqui pra sola do pé. Tá bom? Então vocês não podem vacilar com essa parte aqui, galera, achando que só aqui, mexendo só aqui vai gerar um processo de melhora. Não, muitas vezes eu nem encosto nessa parte. Eu melhoro aqui e aí eu vou precisar vou precisar que meu paciente faça alongamento, vou precisar que meu paciente faça fortalecimento, vou precisar. Mas depois que eu deixar tudo isso aqui funcionando. Tá bom? Bom, galera, uma outra coisa, ó. Eu acho que é muito importante vocês pensarem assim, que o que mais fazem no tratamento é alongar e fortalecer com amplitude máxima quando existe esse processo ou esse diagnóstico de fascite plantar. A fascite plantar é um processo crônico, certo? Se é um processo crônico, já está instalado há um bom tempo. O processo agudo, que eu não posso esquentar para não gerar uma hipóxia secundária quando tem um trauma, uma lesão de tecidos, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que eu não preciso colocar gelo na fascite plantar. Só que todos os médicos e os fisioterapeutas indicam esse gelo. Por que eu não preciso pôr gelo? Porque agora a fase aguda da inflamação já passou, estamos numa fase crônica, certo? Ah, mas o meu médico, meu fisioterapeuta pediu para eu colocar gelo depois do meu esporte. Aí eu concordo, porque durante seu esporte você gerou um processo inflamatório ali momentâneo. Você chega em casa, faz 20 minutos de gelo, aí isso tudo vai voltando ao normal, não aumenta a inflamação e depois de 2 horas a 2 horas e meia, o seu paciente começa a colocar calor na sola do pé. Calor associado a alongamento. Por quê? Porque quando você precisa de alongamento para aquele músculo, mas você não aquece, você não vasculariza ele tão bem porque tem algumas regiões que ainda estão encurtadas com aquele ponto do gatilho miofascial. Então, o que vai acontecer? Quando você gerar o processo de alongamento, você vai diminuir aquela facilidade dele soltar. Você vai pedir para ele encurtar mais porque ele está com medo, certo?
O músculo com medo de esticar, ele fica recuando toda hora, isso não é legal. Se ele fica recuando, ele vai gerar um processo maior ainda de lesão. Por quê? Porque você está puxando um elástico que ele está segurando. Então se torna uma briga. E quando o seu paciente chega em casa, depois do exercício dele, ele faz o gelo para fascite plantar, faz o gelo aqui embaixo, não peça um gelo aqui em cima, galera. O gelo, se quiser, ó, é aqui, ó, dos dois maléolos para baixo. Por quê? Porque aqui em cima, ó, eu preciso de manipulação de tecidos moles. Eu preciso que vocês coloquem para funcionar a biomecânica da panturrilha. Eu preciso que vocês botem para colocar... eu preciso que vocês coloquem para funcionar a biomecânica do tornozelo. E assim vocês vão ter parceiros para não gerar um processo de sobrecarga biomecânica aqui na face plantar. Certo? Então, enquanto eu vou falando com vocês, eu também vou mexer um pouquinho aqui na região da sola do pé, porque já que minha paciente ela vai vir só nessa sessão de hoje, eu preciso também trabalhar um pouquinho aqui, galera, ó, na sola do pé dela. Onde eu vou mexer melhor? Acho que aqui vocês conseguem observar bem, ó. Músculo flexor curto do meu hálux aqui, ó. Então eu vou mexer assim, ó, vou encostar aqui, vou achar o ponto, feliz, o músculo tá relaxado, deixe minha paciente em conforto. Gosto de trabalhar muito assim, se tô mexendo na sola do pé direito, gosto de trabalhar com a minha mão aqui na panturrilha do mesmo lado. Por quê? Qualquer resposta de contração que ela der por dor, da minha manipulação do tecido mole aqui embaixo, ó, eu consigo saber aqui e aí eu consigo que não precisa me avisar. Eu já percebi que ela contraiu e eu já recuo um pouquinho. E aí eu começo a correr no sentido da fibra. Pelo amor de Deus, se eu correr perpendicular à minha fibra, assim, ó, pega o braço de vocês aí, ó, quem tiver na live, tá vendo esse músculo aqui, galera, ó, ó, que estende seu punho assim, ó, como acelerar a moto, ó. Pega a tua mão assim, aperta e faz assim, ó, lateral, ó, ó, faz isso. Isso dói pra burro, cara, pelo amor de Deus. Agora coloca aqui, ó, pega um creminho ali de novo, ó, ó, e vem deslizando aqui, ó, assim, ó, ó, do cotovelo pro punho, ó, em cima da onde estava doendo. É maravilhoso. E é isso que você vai fazer seu paciente sentir. Você vai mexer aqui na região de gastrocnêmio lateral, ó, de uma forma que ela tá sentindo bem pra caramba, no sentido da fibra muscular, no sentido da contração, no sentido da extensão do músculo. Ah, legal. E aí eu vou pegar um músculo que é muito importante vocês observarem. Flexor longo do hálux. Ele passa aqui, ó, atrás do maléolo medial. Então, ele vem aqui, ó, de trás da tíbia e vai passar por trás do maléolo medial e vai correr por aqui, ó, no mesmo percurso aqui para fazer a flexão do hálux. Então vocês precisam trabalhar ele aqui também. Aí eu começo, ó, a correr atrás aqui, ó, no percurso dele. Aqui eu já vou ter tendão, então eu não preciso descer, mas no ventre muscular sim, ó. E aí eu começo a trabalhar por cima ali, ó. E aí eu vou soltando. Que horas eu vou parar? Existe um tempo? Não, existe o bom senso. O bom senso é o quê? É a hora que você consegue colocar a tolerância do seu paciente, a resistência tecidual, porque você está com uma luva, é uma borracha, aumenta a fricção, melhora a sua percepção, melhora a sua ativação da fibra muscular no sentido da extensão e do encurtamento desse músculo, porém, ele facilita o seu trabalho da manipulação dos tecidos moles. Isso vai te ajudar demais. E sempre que você terminar, você faz um alongamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu conduzi o teu cérebro a saber que aquele músculo também pode trabalhar com extensão e encurtamento, extensão e encurtamento. Ele antes estava trabalhando só ali, ó, do encurtamento. Ó, vou fazer por aqui para vocês entenderem, ó. Eu tenho extensão e encurtamento. O músculo de vocês, do nosso paciente, está trabalhando curtinho aqui, ó. Por trabalhar curtinho ali, eu não preciso pensar que ele, eu tenho que encurtar ele e botar força. Não! Fascite plantar trata com fortalecimento e alongamento desde que esses músculos da panturrilha e aqui da sola do pé estejam trabalhando bem. E como é que eles vão trabalhar bem? Com alongamento? Não! Com manipulação dos tecidos moles, com a aplicação desse método na direção das fibras musculares, com a pressão certa, que é o que eu consigo ensinar para vocês no curso certinho com mais tempo. Com a luva, com o nosso creme, principalmente se for o da Arnica Sports. Por quê? Porque é um creme à base de água, ele não gera nenhum outro processo de dificuldade para você trabalhar. Então, o método FPM, ele depende de algumas condições. Ele depende da sua cabeça para raciocinar, depende das suas mãos
da luva para poder ter uma fricção perfeita, do creme para ter um prazer e uma funcionalidade muito maior na aplicação do método, a anatomia que você já sabe porque você já estudou na faculdade e a gente consegue trabalhar no sentido da fibra perfeita com uma pressão constante, galera. Tá aí, pô. É uma pressão constante no ventre muscular. Eu não preciso ficar apertando assim, ó, para estimular. Cada apertão que eu dou com força é uma contração reflexa de proteção. E quando eu venho aqui com meu creminho, minha luva e vou soltando aqui, ó, como se fosse um artesanato, galera, ó. E trabalho aqui sentado, feliz da vida, ó. E vou soltando toda a minha musculatura. Porque na minha mão eu vou começar a perceber onde eu tenho maior encurtamento. Ah, mas como você consegue perceber, Júnior? Galera, por causa da minha experiência e por causa da luva e do creme. Façam isso que vocês vão entender melhor, tá bom? Na sua cobaia que você estiver fazendo aí na live, você também pode prestar bem atenção e observar isso daí, tá bom? Então, galera, precisa trabalhar uma boa qualidade. Terminou. O que eu mais quero aqui? Tirar o encurtamento, certo? O encurtamento tá há meses. Por quê? Por salto, por força, por corrida, por subida de escada, por, enfim, um monte de mecanismos de lesões que vão encurtar essa região da panturrilha aqui do meu paciente. Certo? Então, isso vai gerar uma disfunção biomecânica, vai complicar isso aqui, ó, o funcionamento dessa região, ó. Isso aqui, galera, travando o tornozelo, ó, isso vai ficar comprometido. E quando você precisa fazer essa propulsão do seu caminhar, ó, e você não tem mais qualidade aqui no tornozelo, você vai gerar sobrecarga pra cá, ó, flexor dos dedos aqui. E aí você começa a gerar principalmente uma inflamação no flexor curto do hálux, fascite plantar de manhã, tá encurtado aqui, ó, acorda, nossa, malzão, não consegue encostar, diagnóstico certeiro, fascite plantar. Então, ótimo. Quando a gente começa a observar que a fascite plantar, ela é um encurtamento, uma disfunção mais aguda nessa região, só que agora já tá crônica também, só que todo dia eu uso. Então eu posso fazer um gelinho ali de 20 minutos assim que eu chegar do meu trabalho. Usei salto o dia inteiro, ou andei bastante, ou fui pro meu esporte, faço ali 20 minutos de gelo na sola do meu pé, ou do malelo para baixo. Por quê? Porque eu já pego os tendões também aqui, ó, desinflamo tudo. E aí, depois disso, aquece essa região, galera. Bota uma pomada, e aí vai pro fisioterapeuta, e o fisioterapeuta tem que saber soltar isso no direcionamento da fibra com pressão constante, com deslizamento da luva associada ao creme, a aceitação do tecido da pele, né, o tecido epitelial, o tecido músculo-esquelético também aceita muito melhor. E vocês vão perceber que muitas vezes durante essa manipulação, as articulações que são responsáveis, que esses músculos são responsáveis, elas dão uns estalos espontâneos. E aí você fala, meu Deus, eu não fiz nenhum thrust, nenhum movimento na articulação e ela deu um estalo. Por quê? Porque eu estou começando a liberar o funcionamento e o espaço articular perfeito para o funcionamento dessa articulação. E aí eu começo a ter qualidade biomecânica e perfeição biomecânica na panturrilha, nessa região do tornozelo, na função articular, todos os meus músculos aqui do tarso, nos músculos nos ossos dos meus dedos aqui, nos ossos do tarso. Então eu começo a ter uma amplitude muito maior em relação ao meu cuidado, certo? E aí eu começo a tirar esse processo inflamatório. Aí vai entrar o processo de alongamento e fortalecimento com amplitude máxima. Só que daí o seu paciente já está com um funcionamento bom dessa região e não tudo inflamado como ele estava antes, certo? Então, isso é muito importante que vocês percebam, galera. Muito importante que vocês percebam, tá? Bom, a galera tem mandado alguma coisa de dúvida? Tem umas perguntas aqui. Tá, a gente vai ler algumas perguntas aqui. Quem quiser aproveita agora para fazer as perguntas também, tá? Ó, Pedro Ribeiro. Júnior, você poderia dizer alguns cursos que você fez para formar o método FPM? Posso falar, vou falar para vocês. O que mais? Tem mais alguma? Fabão Rufino. Mestre, tenho fascite plantar, tendinite de calcânio e bursite de retrocalcânio. Sofro demais com a bursa atrás do calcanhar, nada de sarar. Ó, esse caso, quem que é? Fabão Rufino. O Fabão Rufino mandou que ele tem tudo de inflamação, galera, tudo de inflamação. Inflamação na bursa, tem tendinite, a bursite tá pegando. Isso tudo é uma disfunção de uma falta de qualidade dos músculos que atuam com esses tendões. Então, se o músculo não tá bom para trabalhar bem, ele vai gerar sobrecarga para os tendões.
Se os músculos não estão bem, geraram sobrecarga para os tendões, agora os tendões não estão bem para segurar onde eles vão jogar a carga articular. Vão travar essa força, esse deslizamento do tendão ali na bursa vai ficar mais comprometido. Isso vai gerar um processo inflamatório por maior tensão também na bursa. Isso vai gerar um problema maior. Então nós temos uma disfunção, falta de qualidade muscular, sobrecarga para os tendões. Falta de qualidade muscular, sobrecarga para os tendões, ninguém ajuda a articulação. O tendão não desliza muito sobre a bursa, inflamação dessa bursa. Isso vai gerar um processo de sobrecarga para os músculos flexores dos dedos aqui, flexor curto do hálux. E vai gerar uma tendinite, um esporão de calcânio muito provável. Por quê? Porque a tensão desses músculos que estão aqui no tendão onde está colado, ó, vai gerar um processo inflamatório no osso calcâneo. E aí vai gerar um diagnóstico de esporão. E aí vai tratar e esse esporão não vai melhorar. Por quê? Porque não é o esporão que está gerando o processo doloroso apenas. Existe uma disfunção que está gerando a tensão e o processo inflamatório no esporão. Tá? Então isso é muito importante que vocês observem. Tem mais alguma, Adri? Giovana MQS. Minha avó tem 86 anos e tem fascite plantar. Prognóstico pode ser bom ainda nessa idade? Quantos anos? 86. Pode ser muito, muito, muito bom. Sabe por quê? Porque no caso... É a avó dela? É. No caso da sua avó, se você fizer a aplicação desse método, que é o que eu fiz aqui, ó, mas com a respeito, o bom senso ao tecido, por ela ser uma pessoa de idade, a fragilidade tecidual, a falta de qualidade muscular que ela tem por ser um músculo que não trabalha em amplitude, né? Provavelmente sua avó não faz mais aquela pisada com amplitude, não salta, né? Não corre às vezes. Então, isso vai gerar uma dificuldade de trabalho, né? Dos músculos e tendões também. Então, você precisa respeitar que esses músculos são músculos mais encurtados, mais sofridos, mas que você pode trabalhar toda essa região da panturrilha dela, toda a região. Pede para ela deitar, pode ser de barriga para cima, você trabalha por baixo, pode ser de lado, bem confortável, e você trabalha de lado aqui também, consegue aplicar, né? Ela vai virar um pouco a perna assim, você trabalha ou assim com o dedão, ou dessa região aqui. Isso tudo eu ensino no curso, mas aqui fica um pouco corrido para eu conseguir explicar tudo isso daí, tá? Mas faz isso e você vai perceber muito bem. Se você ainda, essa pessoa que me fez essa pergunta, se você ainda não fez o curso e você quiser fazer um curso em homenagem à sua avó, cuide da sua avó, porque o prognóstico é sensacional. Eu tô falando isso porque eu trato de pessoas idosas aqui também, não só de atletas. E esses idosos são mais difíceis porque pedir qualidade de alongamento sem orientação, sem alguém supervisionando, é muito complicado. E eu consigo trabalhar só com a aplicação do método, e a fisioterapia deles começa a se tornar diária, que é uma movimentação. Ele começa a trabalhar melhor a flexão plantar e a dorsiflexão. Isso se torna uma fisioterapia caseira para ele também, tá? Então, não tem como, né? Não tem como eu falar que não, porque isso é resultado certeiro. Mas não mexe só na sola do pé, tá? Mexe na panturrilha dela, na lateral, nos fibulares, fibular anterior, tibial anterior, tibial posterior, fibulares longos fibular longo e curto, trabalha ali bem os fibulares. Pode trabalhar toda essa região de tríceps sural também, que você vai ver o quanto ela vai se dar bem. Tá bom? Deixa a perna dela apoiada numa almofada, só para não dar uma sobrecarga do joelho, que às vezes pela idade tem um pouquinho mais de sobrecarga. Tá bom? Galera, esse método aqui que eu tô passando para vocês nessa aula ao vivo aqui hoje, na verdade é assim, ó, é um método que vai ampliar a cabeça de vocês e também o leque para vocês poderem tratar muito mais lesões que antes vocês achavam que vocês não iam conseguir. Então esse método, por exemplo, para uma menina que perguntou agora aqui na live sobre a avó dela, com certeza já é uma pessoa que vai fazer ali, sei lá, 3 sessões de R$200, pagou praticamente o curso. Em um caso onde o prognóstico é bom pro método. Agora o prognóstico não é bom pra cultura da fisioterapia e da medicina que tá aí no nosso mundo de hoje, tá? Então, galera, é assim, ó. Eu acho que a parte dos recursos manuais vai abrir esse leque para você cuidar de coisas que você antes não imaginava. Essas lesões vão começar a aparecer pro teu consultório e você vai falar, essa aqui eu seguro a onda, essa aqui eu também seguro. Bom, isso aqui é o que o Júnior me falou no curso. E aí vocês começam a facilitar, chega mais paciente, você não recusa, ele te indica porque você melhorou, viu que você tem confiança, porque eu tô falando para vocês aqui, galera, o que é a tese e o que é a prática, o que funciona,
Então você não vai ficar no seu paciente só na tese para ele, você vai mostrar o resultado. A teoria é muito bonita. Se ela tiver resultado, ela é maravilhosa. Então isso a gente não pode deixar de falar. Tá bom? Então assim, galera, uma outra coisa muito importante. Mesmo que você não tenha consultório, tá com medo porque agora na quarentena vai ficar difícil de ter equipamentos de fisioterapia, eu não tô pedindo para você ter isso. Eu só preciso que seu paciente esteja, para um caso de fascite plantar, deitado numa cama, com o pé apoiado ou fora da cama ou com uma almofada. Você vai precisar ter luva, creme e o raciocínio do método para saber depois como aplicar isso daí. Essa pessoa está deitada, você ajoelhado no chão do lado da cama, numa cadeira simples do lado da cama, onde essa pessoa vai ficar deitada. Você não gastou com nada, você só tem a luva, o creme, o raciocínio e a técnica certeira. A técnica tem que acontecer. O raciocínio pode ser que, nossa, maravilhoso, mas o resultado vai vir daqui, ó, da aplicação da técnica. Então você não precisa de consultório, não precisa necessariamente de maca, porque ninguém vai ensinar nesse curso você a manipular coluna, ossos, né, articulações. Aqui é uma manipulação de tecidos moles. Então você precisa que a pessoa esteja em repouso e você vai usar luva, mão, creme e o raciocínio para a aplicação do método que você vai aprender no curso. Tá bom? Galera, as nossas vendas do curso ainda estão abertas até não sei quando, porque as vagas são limitadas, então eu não posso garantir. Então, para vocês é o seguinte, como nós estamos na primeira turma, eu coloquei o curso pela metade do preço. O curso é R$ 1.497. Nessa primeira turma, para quem fechar agora, vai conseguir pagar R$ 749 e dá para parcelar em até 12 vezes de 72 e pouquinho, tá? É uma opção imperdível? É, porque no primeiro paciente que vocês conseguirem atender, esse paciente vai fazer 2, 3 sessões, já vai pagar o curso para vocês. Então vai ser um investimento que vai se pagar em um paciente. Às vezes esse paciente te dá muito mais do que esse curso. E são lesões que você antes não atendia. Então isso vai trazer muito mais para você. Se você antes não tinha essa opção, agora abriu. Então a porta do seu consultório ficou mais larga. E aí a receptividade vai ser maior também. Só que você tem que estar preparado para cuidar. Por isso que eu preciso que você aprenda esse método também. Tá bom? Galera, o nosso curso ele é formado por 7 módulos. Então nós temos a parte teórica, tem a parte de cervical, escápulas, ombro, cotovelo, punho, tórax, lombar, quadril, joelho, tornozelo. Uma baita conclusão a respeito de todos os nossos módulos. Então, o que acontece nesse curso online? Eu fiz de uma forma onde você consegue, passo a passo, entender exatamente o processo para que você aprenda o método FPM. Então, esse curso é online, mas é uma fisioterapia de tecidos moles. Então, dá para aprender. A dinâmica desse curso, você vai ver as filmagens, a gente conseguiu colocar em horas de momentos a angulação da mão, a movimentação, ficou tudo muito maravilhoso para que você aprenda. Eu tô aqui comprometido com você e eu não posso deixar que você aprenda pela metade. Eu quero que você seja um cara diferenciado no mercado, tá? Só que assim, galera, não é fácil. Estar aqui onde eu estou hoje falando para vocês como referência para muitas pessoas é muito gostoso, mas são anos de estudo. Durante esses 10 anos que eu estudei, eu consegui trazer para vocês tudo mastigado, tudo moldado para que vocês possam aplicar uma junção de técnicas perfeitas, onde o resultado para o seu paciente vai ser fantástico e onde você trabalha lesões que antes você não trabalhava, usando apenas um creme, a luva, o raciocínio e a forma perfeita de aplicação do método FPM. Certo? Então não achem que é fácil, galera. Para se tornar o físio do Medina, para se tornar o físio do Pedro Quintas, do Fogaça, das bailarinas do Faustão, de não sei o que. Cara, eu ralei. Só que hoje eu consegui montar uma coisa que eu vou te dar a receita do bolo. A pérola tá aqui dentro, é só abrir. Por isso que eu acho que é uma oportunidade imperdível para vocês. Tá bom? Pessoal, para quem quiser comprar o nosso curso, o nosso link tá na bio,
da nossa página, @fisiopelomundo. É só clicar lá e aí você já faz a sua inscrição. Terminou a inscrição, você já recebe seu login, sua senha e você já começa a primeira aula. E aí você fala, nossa Júnior, mas e se eu tiver dúvidas? Assim que você fizer a sua inscrição, você já entra para o nosso grupo de WhatsApp que é fechado para quem está cursando esse método FPM. E aí quando você entra lá, você assistiu uma parte da aula, você já manda a sua dúvida se você quiser perguntar alguma coisa. Aquele grupo é para vocês, é para tirar dúvida. Eu quero estar aqui com vocês o tempo todo, falando para que vocês sejam bons naquilo que eu criei. Porque senão não adianta criar uma coisa onde as pessoas não vão aplicar com qualidade. Aí a criação se torna uma criação não tão produtiva. Certo? Então, entra na nossa página, na bio da Físio pelo Mundo, tem o link que você faz a inscrição do curso do método FPM e assim que você terminar a inscrição, recebe seu login e sua senha, já vai entrar no nosso grupo de WhatsApp só para alunos do curso, onde a gente tira dúvida, onde a gente fala sobre tudo que precisar, tá bom? Então, galera, é aquele negócio que eu sempre falo, ó, 3 opções para vocês a partir de agora. Ou ignora tudo que eu falei e desencana, ou então vai estudar aí seus 10 anos aí para ver se de repente você consegue criar seu método e aí perfeito. Se não, quero ver você comprometido, quero ver você aprendendo, quero ver você sendo um diferenciado no mercado da fisioterapia, no mundo aí da saúde e eu quero que você venha comigo e aí é uma opção que eu acho que vai valer a sua carreira, tá bom? Galera, detalhe, para os 30 primeiros que fizerem as inscrições do curso do método FPM, eu vou dar um bônus no valor de R$1.000, só que eles vão ser transformados em mentoria de 2 horas comigo. Essa mentoria vai ser para carreira, galera. Não é uma mentoria só para o método. Para o método vocês já vão ter as aulas de tirar dúvida especial para vocês, o grupo de WhatsApp especial para vocês, falam diretamente comigo. E essa mentoria é para carreira. Eu quero falar para vocês assim, eu quero questionar vocês. Por que você não pensa nessa parte? Por que você não entra para esse mundo? Qual é seu objetivo na carreira? Você quer entrar por um time de futebol? Você quer entrar por ser fisioterapeuta de um atleta de surf, de um atleta do skate, de uma equipe de jiu-jitsu, da seleção brasileira de algum esporte? E aí eu vou começar a direcionar com vocês numa mentoria de 2 horas particular comigo, não é um grupo, galera, onde a gente vê todo mundo fazendo grupo, não, aqui assim, ó, é eu e você conversando sobre a sua carreira. Eu vou fazer uma mentoria para sua carreira. É isso que eu quero. Esse é o maior bônus que eu poderia dar para você, porque 2 horas comigo hoje, se eu cobro R$500 uma consulta, hoje a gente vai falar em 2 horas, a gente pensa em R$1.000 que vocês estão ganhando se vocês fossem pagar para terem essa mentoria comigo, tá bom? Então esse bônus é mais que especial, mas é só para os 30. Eu já sei que já estamos chegando aí quase 30, então é muito importante que você corra lá, faça a sua inscrição e venha com a gente, tá bom? Ó, o Anderson tá no primeiro ano, ele perguntou se ele consegue fazer o curso, porque ele leu que só poderia ser o último ano. Anderson? Anderson, deixa eu te explicar, ó. No primeiro ano você está começando a ter uma base de anatomia, né, assim, algumas coisas, tem muita parte histórica na físio, mas o que você tem que observar é que esse curso vai ficar para 1 ano na plataforma para você. Então você pode estudar e tirar essas dúvidas e o que você não aprendeu ainda na faculdade, você vem aprendendo com a gente. Só que fica mais complicado, certo? É um curso que você não vai poder ainda atender no estágio, porque você só vai fazer estágio no 6º semestre da faculdade. Então, algumas coisinhas pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Mas como eu abro essas 2 horas de mentoria, se você estiver entre os 30 primeiros, particular, isso é uma coisa que eu consigo já te ajudar bastante também, para tirar até dúvida do curso também, se você quiser. Não tem problema nenhum. Tá bom? Mas a minha dica especial para já atuar é quem estiver no 6º semestre para frente. E aí consegue. Tá bom? Galera, espero vocês lá no curso. Não vacilem, isso aqui é pra gente voar junto. Eu quero que a carreira de vocês exploda e vocês tenham uma ascensão como eu tive na minha. Tá bom? Muito obrigado. O link da inscrição do curso está na bio da Físio pelo Mundo. Quero que vocês façam a inscrição, vem comigo nessa e a gente vai ter muito sucesso junto. Valeu, galera, muito obrigado, fiquem com Deus, espero que vocês tenham aprendido a parar de fazer algumas coisas que vocês faziam para fascite plantar e comecem a fazer de uma forma muito mais aplicada, com muito mais resultado para o nosso paciente, tá bom? Espero vocês no curso, não percam essa oportunidade, galera, 50% e para os 30 primeiros, mentoria de 2 horas, o que valeria R$1.000, tá bom? Tamo junto, galera, fiquem com Deus
e valeu, muito obrigado pela nossa aula de hoje.